Pois muito bem, amigos ouvintes, está começando mais um programa Entre Dois Mundos, edição de número 60. Nesta primeira semana de janeiro de 2025, dia 2, programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz. E o tema da noite, como superar minhas fraquezas. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo de Tarso. Disse Mateus lá no capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem, dando início então ao nosso programa, saudamos todos os ouvintes que estejam sintonizados conosco. Como o Martim agora há pouco ainda falava, Regina, estamos abrindo este novo ano, sempre com expectativas renovadas, com a esperança de melhorias em todos os aspectos da nossa vida terrena e também de nossa caminhada em elevação à vida espiritual. Então faço meu boa noite especial de abertura deste novo ano que teremos pela frente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Martinha. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Web Rádio Vinha de Luz. É sempre uma alegria estar a bordo deste programa, levando a palavra do nosso amado Mestre Jesus, estendendo ela através das ondas da Web Rádio Vinha de Luz. Regina, uma ótima noite. Boa noite, Paulo, também. E a todos os nossos amigos que estão conectados conosco. Mesmo que não estejam conectados diretamente na nossa web rádio, nós sabemos que a vibração e o nosso pensamento, a luz do Evangelho, do Mestre, chegará muito mais longe. Então, sejam muito bem-vindos, como diz a Regina, e embarquem conosco aí nessa programação maravilhosa. Muito bem, embarcando então, vamos dando sequência ao programa. Prece de abertura. Pai de infinita bondade, obrigada por mais um dia que Tu nos ofereceste. Ilumina, Pai, esta noite com as Tuas bênçãos de amor. Restaure-nos a fé num amanhecer tranquilo, onde possamos prosperar, auxiliando o nosso irmão, auxiliando cada vez mais aqueles que nos cercam e aqueles que ao mais longe o Mestre Jesus permitir, a nossa palavra e o nosso auxílio possa chegar. Ajude-nos, Senhor, a inspiração de cada dia, Pai amado, em palavras de bem e de amor. Que possamos, Pai, compreender os Teus desígnios e que a nossa jornada terrena seja, então, de resignação, para então podermos ter esta comunhão de amor que o Mestre veio nos oferecer e seguir os Teus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Gratidão possui esse maravilhoso mistério de transformar o mundo e tornar as pessoas mais belas e mais queridas. Joana de Ângeles.
conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, amigos, dando início ao nosso programa, fazemos a primeira pergunta. Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Essa frase de Paulo de Tarso nos convida a refletir acerca de uma das maiores angústias que atormenta todos os que trilham o árduo caminho das transformações íntimas. Trata-se de um dos maiores dramas pelo qual passam inúmeros seres que, chamando a si o receituário moral cristão, cuja pedra basilar é o amor em sua plenitude, se veem num conflito permanente entre a crença e a prática. Isso, por sua vez, amigos, nos leva a uma questão filosófica elementar. Se não queremos ser mais quem somos e ainda não somos quem nós gostaríamos de ser, quem realmente somos nós? Tal questionamento nos conduz a enxergar de maneira clara a complexidade que envolve a natureza humana instituída de dois elementos complementares, porém distintos um do outro, o corpo e a alma. Compreender este duplo sentido de que somos todos constituídos, discernindo as realidades distintas e necessidades reais impostas por cada um desses elementos vitais ao ser que somos, é a chave principal para entendermos o drama narrado por Paulo de Tarso, que, diga-se de passagem, parece ampliar-se nos dias de hoje, não é mesmo, Martinha? Regina, de fato, se já é difícil ou se já era difícil lidar com esse conflito há milênios, o qual é bom ressaltar, meus amigos, também era revelado pelos filósofos da antiguidade, para os quais o conhecimento sobre si mesmos era a chave para a felicidade humana. Divulgado por meio dos séculos através do chavão, que tanto nós falamos aqui e muitos já ouviram, conhece-te a ti mesmo. O que dizer dos dias de hoje, em que a vida é infinitamente mais conflituosa e desafiante, meus amigos? Regina, Paulo? Pois é, Martinha, Regina, uma época em que o mal se prolifera com maior velocidade e nos seduzindo de forma sutil, despertando desejos, necessidades infantis, pueris, e nos fazendo, por vezes, atender de forma mais veemente à essência material em detrimento da nossa essência eterna, espiritual, que, na verdade, sabemos, é muito mais valiosa que a material. Então isso nos faz lembrar uma máxima que chama a atenção para o fato de que não somos seres humanos em experiência espiritual, mas sim seres espirituais em experiências humanas. Precisamos então enxergar com mais discernimento essas duas realidades que apontam para diferentes dimensões da vida e também sobre como podemos, a partir desta descoberta, conseguir mais facilmente administrar essa dicotomia, essa quebra que por tantas vezes nos levam a praticar o mal, primeiramente a nós mesmos, ao invés do bem, que tanto almejamos para nós e para o outro. Então, esse entendimento é o primeiro passo. E o segundo é, tendo ele em mente, podemos praticá-lo, levarmos adiante no nosso dia a dia, em nossas relações com os nossos próximos, não é mesmo, Regina? Isso aí, Paulo. E o Espiritismo nos diz que a lei natural é a lei de Deus e que ela está escrita na consciência de cada uma de suas criaturas. Não é, pois, por mera coincidência ser no terreno da consciência onde nós travamos a batalha entre as nossas más tendências e as virtudes incipientes, uma luta da qual nem sempre ainda saímos vencedores. Caminho aí que todos nós trilharemos com certeza para vencer, como tu disse. Sairemos vencedores, ainda não estamos. E Regina, confirmando então as palavras e embelezando ainda mais, a benfeitora Joana de Ângeles, lá no livro Vida, Desafios e Soluções, psicografada por Divaldo Franco,
nos alerta dizendo, aspas então para Joana, viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Todas as propostas e soluções, ainda nos diz Joana, para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa ou do seu esforço, da sua perseverança e da sua ação confiante. O que não seja conseguido em um momento, mediante a insistência saudável, será alcançado depois. Joana, com suas lindas e instrutivas mensagens. Pois é, amigos, eu penso que Joana está nos indicando um caminho a seguir. Sim, a vida é um desafio para quem quer se melhorar, educar, aprender. Ou seja, como diz Joana, se autossuperar. E uma vez conseguida essa autossuperação, alcançará então a comunhão com Deus. Mas Joana nos afirma que para isso acontecer dependerá então do que, Martinha? Do esforço, da perseverança e da vontade de cada um para que essa ação confiante chegue ao êxito. Pois é. Martinha, Regina, sempre o trabalho, sempre o esforço, a busca, o querer, a vontade. A Regina falou tão lindamente, porque a Joana, então diz o título de Vida, Desafios e Soluções, mas se percebe que ela coloca todo um cenário, mas ao mesmo de dificuldades, mas ela ainda assim está sempre te impulsionando e mostrando. E a Regina elucidou muito bem a passagem da Joana, que nós temos também essa solução. As propostas estão aí, que é o Evangelho, mas está em cada um. E desafios, existência sem desafios, não tem sentido também para nós espíritos encarnados, porque tu falaste aquela frase lá de cima lindamente também, que nós somos seres humanos em experiência espiritual. Quando nós todos estivermos impressos no nosso coração, na nossa mente, este pensamento, aí nós vamos entender que somos seres em experiências humanas, mas nossa pátria e o nosso endereço é a pátria espiritual, com a elevação que levamos daqui. E veja, não só nós aqui na existência terrena, mas como os espíritos de luz que estão lá de cima nos olhando, seguindo, eles sabem de duas verdades. A primeira é que nós teremos muitas dificuldades aqui, certo? Muitas Até porque dificuldades. eles já passaram por isso. Já passaram. E a segunda é que precisaremos de muita vontade, muito trabalho e esforço para superar essas dificuldades. Não é isso? Então, sobre esta batalha que travamos aqui com as nossas más tendências, citadas aí pela Regina e também por você, penso que a dificuldade enfrentada nesse intuito é mais comum do que a gente pensa. E nem mesmo vultos de destaque da história do cristianismo, como por exemplo um Paulo de Tarso, foram imunes a essas dificuldades. Em conhecida carta dirigida aos Romanos, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, então escreveu, abre aspas, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículos 19 e 20. Ou seja, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, os velhos hábitos, os vícios, os maus encaminhamentos que vimos trazendo desde muitas encarnações repetidamente, vem sendo muito aos poucos, paulatinamente, esses vícios, nos reencaminhando de forma mais correta, né, e sensata. Então ele próprio já sentia isso, né? Não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Por isso, voltamos sempre. Eu me lembro sempre de vários momentos em que nós citamos isso aqui, quando nós apontamos o dedo para a falha de alguém, a gente está duplamente errado. Primeiro porque estamos apontando a crítica. Não deveríamos. E segundo, porque nós não temos a menor ideia de qual a bagagem que aquela pessoa que está aqui agora trouxe de tantas outras pré-encarnações, pré-existências. Então, realmente, o trabalho é duro e precisamos de muito esforço.
muita vontade para conseguir driblar essas dificuldades. Porque quando Paulo diz que porque o ser que habita em mim vem de inúmeras encarnações, como você falou, e tem inúmeros vícios e hábitos, vamos dizer errados, mas errados para hoje, a nossa época, né? Lá na época em que eu vivi aquelas tais encarnações, eles foram se enraizando de tantas épocas, as quais a gente não tem nem noção de quantas nós vivemos até aqui. Sim, para que a gente transforme esse mal que está lá dentro, então a gente tem que continuar, como um palestrante disse há pouco tempo, lapidando com o cinzel, né, em mim mesmo, para chegar ao ser sem pecado, ou seja, ao ser celeste, aquele que já se depurou. Outro momento aqui que me ocorre dessa frase muito bonita é que a consciência, esse é o momento que a nossa consciência nos cobra, porque quando ele diz que porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, ele está consciente de que já teria que fazer diferente, mas os nossos vícios, as más inclinações, como disse Kardec, ainda se sobressaem na nossa vontade. E aqui é aquela velha frasezinha, é o aguilhão. Ali chegou e a gente vive quase que diariamente, né? Ainda isso é. Mesmo estudantes ali, afinco, na doutrina, a gente ainda. E você citou aí o caso de erros que nós trouxemos lá de trás. E veja que havia e sempre houve, como há ainda hoje, erros institucionalizados, aceitos como corretos moralmente, e que eles vão cair, né? Vão caindo, conforme o progresso. São leis humanas que flutuam ao sabor das circunstâncias, das épocas, dos hábitos, das necessidades. Por isso, então, sempre voltamos às leis divinas, às leis naturais imutáveis, corretas e imutáveis. Por isso que quando nós estamos fazendo essa luta íntima, não é somente íntima. Nós temos aí a nossa bagagem, como tu falaste, a Regina também, mas ao mesmo tempo nós também estamos vivendo neste planeta sujeito a todas essas inseridos, né? Nesta realidade, né? Sob essas leis, sobre o que a comunidade humana aceita ou não. Nós devemos seguir qual lei? A lei de Deus. E agir de forma irrepreensível, observando então a própria consciência, como a Martinha falou, comparando o comportamento realizado e estabelecendo um paralelo entre o desejo de acertar e a ação perpetrada. Por mais conturbados que sejam os nossos pensamentos, a liberdade de escolher e decidir pertence sempre a nós, visto que o livre-arbítrio é privilégio dos seres pensantes. Privilégio e talvez um castigo, uma sina. Eu não penso que seja um castigo. No sentido de que com esse livre-arbítrio a gente pode se prejudicar e prejudicar o próximo. Então, esse livre-arbítrio é de alguma forma uma cilada. Claro que ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, muitos levantariam o dedo para dizer: nós somos obrigados, não temos como escolher. Deus é tão bom que nos deu o livre-arbítrio, nos possibilitando de que nós pudéssemos fazer as escolhas e arcar com todas as consequências das nossas escolhas. Ela vai ser uma cilada, o livre-arbítrio vai ser uma cilada quando errar, incorrer no erro. A cilada é para a pessoa. A Regina está certa, mas é exatamente aí que eu quis me referir. Na cilada dele mesmo, da ação dele, nesse sentido. Ele nos dá tanta liberdade, mas a liberdade tem que ser, a gente sabe, tem que ser exercida com responsabilidade, né, com cuidado. Então, enquanto nós não tivermos a consciência de que, como a Regina falou, que é um privilégio para os pensantes o livre-arbítrio, nós vamos então sempre, vamos estar incorrendo nesses erros da possibilidade e a cilada, quem cai é o próprio ser. Sim. Mas tem ainda a chance, claro, assim que quiser. Sim. É porque enquanto o homem buscar consolações só no mundo exterior e não em Deus, ele viverá desnorteado e entregue então ao sabor do vento, cultivando vaidade e procurando a satisfação então só dos seus desejos, mesmo aqueles desejos inconfessáveis. Pois bem, vamos dar uma paradinha para um descanso nesse primeiro bloco
E a abertura será então com a Martinha, que vem falar um pouquinho do desvio de rota, da estagnação, do sofrimento, do nosso crescimento e elevação. Tudo isso dado graças, como diz a Regina, ao nosso livre-arbítrio, viu? Vamos lá então, voltamos em seguida. Tudo é amor, até o ódio, o qual julgas ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, Martinha, precisamos procurar as melhores rotas, do contrário, não alcançaremos elevação às boas virtudes, não é isso? Exatamente, Paulo, porque fica muito evidente que quanto mais centrado e mais focado estivermos na busca da virtude ou das virtudes, mais estaremos em conformidade com as leis de Deus, que é o que o homem deverá estar ao longo da sua caminhada. E também ciente de que o desvio da rota, como tu falastes, Paulo, terá como consequências a estagnação muitas vezes, o sofrimento em outras situações, em outros momentos, e a perda das oportunidades. Porque tanto a estagnação quanto o excesso de ficar vinculado a alguma situação que nos desfavorece para o bom senso e o refazimento dos pensamentos, acabam fazendo com que nós não percebamos as oportunidades de crescimento e elevação que surgem, que é o objetivo central da nossa presença aqui neste mundo maravilhoso, nosso planeta Terra. Muito bem, nós poderemos então enumerar algumas imperfeições ou fraquezas que temos obstruindo a nossa caminhada em direção a esse aperfeiçoamento. Temos 3, basicamente: interesse pessoal, apego às coisas materiais e gastar energia sem proveito. Com relação ao interesse pessoal, estou falando daquelas atitudes que visam a que nós levemos vantagens em todas as relações sociais, impondo condições de subordinação a outrem, ou seja, só fazer alguma coisa se tivermos alguma possibilidade de recebermos uma retribuição. Interesses. Apego também às coisas materiais, colocar os bens materiais e paixões acima das necessidades das virtudes espirituais. Por fim, gastar sem proveito. Temos outras, né? A Regina certamente vai continuar enumerando essas imperfeições. Mas gastar sem proveito é aquele vício que nos chama para a malversação do dinheiro, que ocorre em relação ao público, como também em relação aos ganhos privados, ou seja, devemos usar o nosso salário, a nossa poupança ou algum investimento financeiro controladamente, mantendo o equilíbrio entre a renda mensal, os gastos necessários e, inclusive, prodigalizando algum recurso financeiro para o bem, auxiliando nossos irmãos necessitados sempre que possível. Então, uma pequena reserva providencial, sempre bom ter à mão, porque numa necessidade de um filho, de um amigo, de um conhecido, de alguém até mesmo que a gente desconheça, mas que possamos, numa emergência, ajudar, sempre é muito bem-vindo. E temos outras imperfeições também, não, Regina? Isso aí, Paulo. Guardar sem utilidade. Há uma grande diferença em poupar parte do que se ganha para prevenir essas inesperadas situações futuras, como você disse, mas guardar tudo por sovinice, por não querer ajudar ninguém e muitas vezes não ajudar nem a si próprio, chegando ao ponto de viver miseravelmente quando poderia viver bem, apenas evitando os excessos. Também temos criticar sem proveito. A crítica pela crítica, feita com leviandade,
levantando falso testemunho, caluniando o outro, é sinal do quanto ainda estamos atrasados moralmente, não tendo ainda compreendido o amai-vos uns aos outros ensinado pelo Mestre Jesus. Dentre estas fraquezas também, meus amigos, o abuso da paixão. Sabemos que a paixão, em si mesma, não é boa nem má. É um princípio natural que deve ser trabalhado para alcançar o amor, o maior dos sentimentos. Mas quando ficamos e percebemos que surge o abuso, que é o caminho contrário ao do amor, surgem os sentimentos doentios. A paixão sem freios escraviza, ela atropela, desequilibra e, diz a boa lógica, não poderia fazer parte do comportamento de um espírito perfeito. Nós também temos aí, dentre as nossas fraquezas, o egoísmo. Gera o orgulho, a ambição, a cupidez, também a inveja, o ódio, o ciúme, a infelicidade, meus amigos. Dele derivam todos os vícios que desonram o caráter do ser humano. Os vícios do alcoolismo nós também temos, das drogas, do fumo, da sexualidade indisciplinada e outros tantos. E tem por base o egoísmo, então, gerador do personalismo exagerado, desmedido, centralizador. Pois é, Martim, quando você diz personalismo exagerado, a gente sente que é isso, né? Personalismo exagerado é aquele em que você está plenamente imbuído de você mesmo, de todos os seus direitos e muitas vezes esquecendo até os deveres, né? É o egocentrismo, né? Aquela coisa que você se sente o centro do universo, atraindo todas as coisas para você, né? Nós poderíamos então dizer, Paulo, que o egoísmo ele é responsável pelo pensamento materialista, porque é o materialista que não tenha o pensamento espiritualizado ou espiritualista, podemos dizer, que ainda predomina então na nossa sociedade humana, estaria então muito preso a esse personalismo. Pois é, esse personalismo aí materialista foi bem colocado, porque o espiritual, o pensamento mais espiritualizado, ele congrega, ele une, não é isso? Isso. Todos os seres. Todos os seres, porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos transformando. Eles farão parte da nossa existência como crescimento. Porque é assim que funciona, nós saímos dos vícios para as virtudes, mas desenvolvendo as virtudes através dos vícios. Então, esse pensamento materialista me deixará muito tempo preso a essas ânsias e necessidades ainda do que não é o ideal para nossas vidas. Uhum. Mas de alcançaremos sim esse pensamento espiritualizado. É o que vai congregar toda a humanidade, né? E na verdade é o que congrega as humanidades superiores de planetas já ditosos. E os espíritos superiores então dão uma receita única, com indicação de um único remédio para combater na raiz a imperfeição espiritual que caracteriza o homem terreno, que seria a educação moral. Isso está lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. E vejamos o que eles nos recomendam, esses espíritos superiores. Abre aspas. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Bem interessante. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem também. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus.
A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade vos digo, que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Verdade, fecho aspas aqui para o Kardec, neste capítulo aqui, no questão 917. Realmente, nós temos aqui, na nossa existência terrena, este mau hábito de retribuir na mesma moeda aquilo que a gente recebe. Mas, por outro lado, este hábito pode se tornar bom quando a gente recebe o bem e se reforma e pensa, eu também vou fazer o bem. Só que, em geral, o egoísmo não vê este lado, é só para mim, né? Ele só espera que seja feito o melhor para si mesmo, o homem, né? E pouco ele se preocupa em fazer o bem, estender este bem, retribuir da mesma forma. Mas, digamos assim, o egoísmo pode ter quase que dois lados. Este lado bom de receber e entender que deve dar igualmente o que recebe, assim como tem um lado ruim, que é justamente aquele, venha só a mim e eu não dou nada para o outro. Sabemos que a nossa trajetória nessa escada ou escala, pode ser, tanto um quanto o outro, evolutiva, é isso mesmo, nós passamos por todas as etapas, né? E só para constar, o que você acabou de citar foram o que os espíritos superiores disseram. Eu agora falarei de Allan Kardec, o seu comentário também sobre essa questão. Ele diz, aspas para Kardec: a cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. A educação é sempre o princípio de tudo. Mas não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a educação que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece, a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa, nos disse Kardec. E Kardec, Regina, continua dizendo-nos: quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Meus amigos, podemos dizer, agradecendo aos espíritos superiores, ao Espiritismo, por nos abrir os olhos e revelar o que precisamos fazer para sair do estado de imperfeição o mais rápido possível e assim alcançar a felicidade tão esperada e que todos queremos. Eu achei bem interessante essa frase do Kardec que fala que pela moral, se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, né? Porque a gente bota o filho na melhor escola, faz tudo para que o filho seja inteligente, seja um doutor, seja um advogado, né? Que ele tenha um crescimento profissional através dessa inteligência que vai sendo trabalhada. Mas e a moral? A moral tem que vir de casa, tem que vir do berço. É nós, pais, que temos que educar o filho, né? Para as coisas boas, para o bem. E muitas vezes a gente acaba falhando nisso. E hoje em dia a gente anda falhando mais porque a gente está entregando os nossos filhos às instituições
escolares, digamos assim, achando que são os professores que têm que educar. Na verdade, eles vão educar a inteligência, mas não têm por obrigação... Vão instruir, não educar. Educar pela moral, não pela é mesmo, Martinha? Sabe, Regina, quando o Paulo iniciou essa questão lá, bem no início da fala dele, eu também fiquei pensando numa parte que ele falou, a influência moralizadora do exemplo e do contato. E agora tu traz esse outro pensamento, então, essa influência moralizadora, ela se dá, então, dentro do lar. Dentro do lar, exatamente. Porque eu quero ser uma referência, eu quero ser uma influência moralizadora de exemplo nas minhas atitudes diárias com as pessoas à minha volta, a sociedade, os amigos, mas é dentro do lar que deve começar essa influência moralizadora. E a criança, a gente pode observar, a criança pode estar brincando ali no cantinho, mas ela está prestando atenção nas conversas dos pais, das visitas que vêm, nas atitudes como o pai e a mãe se tratam ou como tratam as outras pessoas. Então tudo isso vem realmente, é do lar essa educação moral. Exatamente, a família, né, é a primeira escola. E Deus contemplou então o espírito que ingressa no reino da razão com 3 ferramentas que o acompanharão para a eternidade. Como você estava dizendo aí, Regina, a inteligência, que é contínua e precisa ser sempre trabalhada, a consciência, ou seja, o despertar para o que realmente tem ou não valor, e o famoso livre-arbítrio. De início, simples e ignorante, o espírito terá então à sua disposição, através dessas ferramentas, todos os meios para evoluir. Eu faço aqui um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a Regina falando um pouquinho mais sobre o assunto. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, Regina, a gente sabe que através das inúmeras reencarnações nós vamos corrigindo aqueles erros que vimos trazendo desde tão longe, não é isto? E mediante isso Emmanuel nos lembra que os nossos milenares caminhos se tornam empedrados. Aí, só os processos educativos da vida poderão dar um jeito. Vale lembrar que, em termos pedagógicos, que o termo empedrados nos remete às dores. E já sabemos que a dor é sempre a melhor mestra, necessária para a nossa evolução. Como é importante nós lembrarmos também que a nossa consciência não se cala. Porque lá atrás a Regina trouxe um pensamento da nossa intimidade, do momento em que estamos sozinhos. E o nosso íntimo fala, não precisa ninguém dizer se estamos no caminho. E o espírito, então, nós, encarnados como os desencarnados, iremos encontrar esta paz que tanto nós queremos quando aplainarmos todas as arestas acumuladas ao longo das nossas existências. Decorre disso, então, que a autotransformação redunda em alijamento de angústias ou dor, ao tempo que a paz interior irá firmando-se, irá se solidificando em nossa existência, tal a reforma íntima que estivermos dispostos a começar. Muitas vezes, meus amigos, penso que neste caso poderíamos fazer a analogia com a cebola.
Talvez não seja novidade, a gente de vez em quando traz a ideia da cebola, da qual muitas camadas de imperfeições adquiridas em existências passadas vão sendo descascadas, podemos dizer. Isso é, buriladas. E quando reconhecemos que nossos defeitos e fraquezas então começam a nos incomodar, é chegado o momento de darmos início ao descamamento dessa cebola. É um bom pensamento aí para a reflexão. E à medida em que as sucessivas camadas de cascas então vão sendo descartadas, vamos mais e mais nos aproximando do cerne essencial daquilo que somos, do que sempre fomos, tal como ocorre com um bloco de pedra bruta ao ser cinzelado, como a Regina também trouxe anteriormente. É um exemplo muito bacana. À medida em que o cinzel do artista, esta ferramenta, lhe percorre a superfície, mais e mais vai retirando o que é excessivo, aproximando-se da melhor forma que o escultor idealizou como beleza. Pois é, Martinha, aqui convém assinalar que o escultor somos nós mesmos, a partir do instante em que começamos a nos conscientizar acerca da própria existência e de quais sejam as ferramentas essenciais que devemos utilizar para o nosso aprimoramento. E assim também nós precisamos descobrir, amigos, vir a conhecer o mais belo de nós. Nós vamos descobrir isso quando a gente fizer este trabalho, a perfeição que todos trazemos no íntimo, para então darmos início a esse processo de lapidação exterior que pôde chegar a um ser iluminado. E até chegarmos a essa pedra preciosa, brilhante, que está lá, oculta dentro de nós e que nos foi presenteada por nosso Criador. Regina, que bacana, que coisa boa podemos ter esse tipo de conversa e também nos emocionarmos, porque estamos sendo colocados dentro de uma realidade que o estudo permite termos já essa consciência. Trabalhando sempre, claro. Trata-se aqui, meus amigos, de um processo, então, como estamos falando, que funciona de dentro para fora, embora pareça ser de fora para dentro. E não tem problema, todos nós já passamos por esse equívoco. Uhum. Porém, as camadas de imperfeições, essas aí que nós já não queremos mais ou não gostamos, elas só cairão por terra quando internamente assimilarmos os ensinamentos e praticarmos as lições do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Muito bem, muito bem. Essa reforma íntima, então, pode ser despertada, Martinha, voluntariamente ou, como a Regina já trouxe, pelos impositivos da dor, as dores educativas. Seja qual for o caso, o espírito não aceita mais continuar agindo como fizera até então. Ele reconhece que precisa mudar as suas atitudes. Então, a inteligência, uma das ferramentas citadas, a inteligência de forma consciente faz a vontade entrar em ação, promovendo as mudanças comportamentais nos seguintes ambientes. De início, preponderantemente no lar, junto à família. Depois, na profissão, perante chefes, colegas e subordinados. E, por fim, no nosso meio social, com vizinhos, amigos e conhecidos. Ou seja, o aprimoramento que nós vamos dando, o cinzelamento que nós vamos, com o qual nós vamos aparando as nossas arestas, ele começa a se mostrar na família, na profissão e depois em todo e qualquer meio social em que a gente esteja inserido. Mas, para que isso aconteça, Paulo, nós temos que começar pelo primeiro passo. É necessário que se faça uma decisão, ou seja, nós temos que decidir, temos que ter vontade. E já sabemos, Leon Denis já nos ensinou que a vontade é a propulsora que nos indica o caminho a seguir. E uma forma de realizar essa autorreforma, dentre inúmeras possíveis, poderá ser, por exemplo, nós identificarmos aquilo que é nosso, que nós já apreendemos, que já é uma virtude, e aquilo que ainda é um desvio. Também reconhecer que a gente pratica esse desvio, essas ações. Identificar como
qual o gatilho que faz com que essa situação ocorra. E daí, vamos eleger uma virtude de cada vez que nós queremos dinamizar. Ou seja, se eu sou egoísta e quero deixar de ser egoísta, eu vou trabalhar somente no egoísmo. Eu sei que eu tenho muitas outras para melhorar, mas eu vou pegar uma. E aí eu vou começar a trabalhar o maior número de vezes possíveis, até que eu consiga fazer esta reforma desse desvio. E eu vou deixar, olha que maravilha, se fosse assim, vou deixar de ser egoísta. E aí, depois que eu conseguir, e isso a nossa coordenadora de grupo de estudos já nos disse isso há muito tempo. Primeiro trabalha uma, pega uma, e aí trabalha aquela. Quando você vê que você conseguiu, que você daí vai ser posto à prova inúmeras vezes, vai acontecer diversas coisas que vai te chamar para saber. Ou se eu não sou uma pessoa que tenho paciência, vai acontecer coisas que vão me deixar impacientes, mas se eu passar por elas, eu vou notar, vai chegar um ponto que eu vou notar que eu venci. Então aí sim eu posso eleger outro desvio e trabalhar ele também. É uma dica, né? É uma forma, não quer dizer que todos tenham que fazer. É uma excelente dica, porque quando tu fala, Regina, que nós vencemos e vamos para a próxima, eu pensei assim, muitas vezes eu derrapo aqui e ali com aquela que eu já acho que eu já superei, mas o que importa é que quando ela apareça e que se eu derrapo novamente, aquilo já me incomodou, então quer dizer, eu já vou refazer a minha caminhada novamente. Eu introjetei, eu já estou apreendendo, então a dica é excelente. É porque a gente tem que pelo menos se conscientizar de que a gente tem o desvio e de que a gente quer melhorar. E como tu falaste, identificar a situação. Quais são os momentos em que me tira da rota, que me descontrola, que me deixa irritado, que me incomoda? Perfeito. É uma luz a ser seguida, minha amiga. Concordo, então, que na busca dessa autocorreção, todos nós precisamos implantar um programa mental, então, pré-estabelecido, para uso e ação instantâneos. Como? Tendo uma base. Qual seria essa? Pensar antes de agir ou falar. Isso aqui nos livra de tantas coisas negativas. E também podemos perguntar: como Jesus agiria? E aí agir o mais fielmente possível à resposta que supostamente fosse a do Cristo. Sobre esforço na realização deste programa. A par da decisão sincera, então, de se modificar, moral e espiritualmente, sugerimos uma forma fácil e prática de se iniciar um trabalho de transformação íntima e espiritual, que será assistir a palestras espíritas. Sim, muito boas as mensagens dessas palestras. Paulo, tais eventos podem ser acompanhados diretamente nas casas espíritas, como eu sei, que tu sabe, meu amigo, a Regina, ou através de estudos e palestras online em variados canais do YouTube, bem como aqui nesta rádio web ao qual os amigos estão agora nos escutando, Vinha de Luz. E ainda no canal espírita, do nosso canal, do nosso núcleo de estudos Vinha de Luz. Vale lembrar que a rádio Vinha de Luz está no ar 24 horas por dia, com palestras, com assuntos variados, com um pouco de música, que também é excelente para o nosso aprimoramento. E para aqueles que gostam da sessão coruja, a madrugada toda é preenchida. Tem palestra a madrugada inteira para quem perder o sono. Isso. Então a sugestão de frequentar presencialmente as reuniões de estudo e palestras doutrinárias espíritas no Centro Espírita, que disponibilize tais atividades, será sempre de maior proveito pela soma e troca de reflexão entre os participantes, desde que todos estejam imbuídos da mesma intenção, particularmente no que tange aos estudos. Os estudos são assim, eles dão mostras evidentes de que essa troca entre os participantes é muito eficaz, muito produtiva, né? Então a experiência já demonstrou ser recomendável esta associação presencial entre as pessoas
que compactuem das mesmas intenções de transformação e crescimento, sempre através dessa necessidade da reforma íntima. Paulo, me ocorre que as pessoas hoje têm acesso, então, a vários meios de comunicação, mas às vezes a pessoa está nos escutando, ou vai nos escutar futuramente e pensa, mora longe, acesso de transporte, cidade grande é bem mais difícil, os horários de trabalho. Então, essa nossa dica, esse nosso convite é a melhor, é uma ótima escolha, porque quando tu faz essa referência aos grupos de estudo que nós estudamos e sabemos a maravilha que é, o crescimento que nós angariamos juntos, mas a pessoa que buscar um desses meios aqui de comunicação, ela também vai encontrar essa sustentação para superar as suas fraquezas, estas informações que vão sendo introjetadas dia a dia no seu íntimo. E a conexão com a espiritualidade, principalmente com Jesus e com o Pai. Então, busque outros meios se não tem acesso de ir a uma casa presencial. Então, na verdade, amigos, a reforma íntima não tem hora marcada para se instalar no espírito. E não depende de manuais ou de cursos para acontecer. Ou de circunstâncias. Mais cedo ou mais tarde, mesmo fora das religiões, todos os espíritos tenderão a corrigir procedimentos, mudar tendências negativas e assim alcançarem existências felizes. O Espiritismo, ao nosso ver, é a única religião que descerra a cortina da nossa existência, ou seja, passado, presente e futuro. Aquilo que a gente diz aqui, a gente semeia, a gente colhe hoje o que semeou ontem e colherá amanhã o que semear hoje. Então, com lógica, sobretudo com base da lei divina de justiça, a lei de ação e reação, nós damos, essa lei nos dá os parâmetros para o entendimento da nossa atual encarnação, ou seja, acabamos de dizer isso, como sendo resultante da nossa encarnação anterior, ao mesmo tempo que projeta a próxima como sendo decorrência desta. Então, Regina, é por isso que à medida que compreendemos a doutrina espírita, identificamos nossas fraquezas, mas também descobrimos ser possível superá-las, introjetando e interiorizando as verdades que libertam. Então, meus amigos, doutrina dos espíritos tende sempre a proporcionar segura orientação para um programa de reforma íntima, com base nas lições do Mestre Jesus, codificadas por Allan Kardec, mormente em O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, eu diria que são dois mestres bem conceituados, viu? Acho que a gente estaria bem apoiado por esses ensinamentos. Exatamente, Paulo, porque pensemos, nossa integridade tem nuances que obedecem ao instinto de conservação na parte física, mas o amor próprio nem sempre é um bom conselheiro, porque, via de regra, desvia-se para o egoísmo, que anestesia a tolerância, a solidariedade e a fraternidade. Então, buscar Mestre Jesus, buscar o Evangelho, então, à luz da doutrina espírita, a codificação de Kardec está aí para nós, é um ótimo caminho para fazermos essas mudanças desses instintos e buscarmos, então, sentimentos mais elevados. Esse egoísmo, ele não só anestesia a tolerância, solidariedade e fraternidade, ele, em muitos casos, ele obstrui totalmente, não é isso? Bom, vamos fazer um rápido intervalo, este nosso terceiro bloco, e voltamos já para as considerações finais no quarto e último bloco. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Joana de Ângeles. Conversando sobre o Espiritismo.
Pois bem, vamos continuar então, partindo agora para nossas considerações finais. Direi então que traremos em nossas considerações finais os grandes ensinamentos de Chico Xavier, que certamente perdurarão por muito tempo como lições para toda a humanidade. Um desses ensinamentos foi a lista de práticas e pensamentos que nos auxiliam na reforma íntima e no relacionamento com o nosso próximo para a nossa evolução. Veja bem, nós temos consciência de tantos erros e desvios e temos necessidade de nos reformarmos. E além do Evangelho, além do Kardec, temos tantos autores, né, da literatura espírita nos dando tudo, jogando tudo nos braços, não é isso? Então temos aí 20 exercícios que Chico Xavier nos trouxe para que a gente ponha em prática essa reforma íntima e traz explicações pertinentes a cada um deles. Por exemplo, a primeira das 20, executar alegremente as próprias obrigações, ou seja, todos os nossos deveres e obrigações são importantes, portanto devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências, que só nos fortalecem e nos torna melhores. A segunda lição seria silenciar diante da ofensa, que você acabou de falar há pouco, Martinha. Calar a boca, ouvir, pensar antes de abrir a boca, não é isso? Muitas vezes alguém diz algo injusto ou ofensivo a nosso respeito, mas se respirarmos fundo e refletirmos com sabedoria, perceberemos que se retrucarmos da mesma maneira, só pioraremos a situação. Portanto, agradeça e mantenha o equilíbrio. É sempre melhor ser ofendido do que ser o ofensor. Terceira lição, esquecer o favor prestado. A verdadeira caridade é a manifestação do amor ao próximo genuíno, sem esperar algo em troca ou se envaidecer. Uma das coisas que acontece muito é a gente prestar um favor e esperar o agradecimento, a recompensa. Se ela não vem, então se abate sobre nós o ressentimento. Quarta lição, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, ou seja, o ato de auxiliar o próximo de qualquer maneira ou intenção deve ser uma ação simples e um dever fraternal. Eu diria que não devemos esperar então retribuição ao ato de auxílio prestado. Quinta lição, emudecer a nossa agressividade. A agressividade é uma reação psicológica, é o olho por olho, dente por dente, que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando brigas e desentendimentos. Se nós aprendemos a controlar nossas palavras e ações, é possível transformar a cólera em afabilidade e criar uma sintonia de paz ao nosso redor, que transbordará para as outras pessoas. Sexta lição, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Cada pessoa tem sua razão para agir ou pensar de forma peculiar. Cada um tem uma história de vida e suas crenças particulares. Condenando ou julgando os nossos semelhantes, estaremos dando oportunidade de também virmos a ser julgados. Temos mais lições por aí, não é, Regina? Isso, lições para nós superarmos essas nossas fraquezas. A sétima lição de Chico Xavier é abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Ao vigiarmos nossos pensamentos, palavras e ações, naturalmente, não nos deixamos envolver por intenções e por vibrações maliciosas. E daí passamos a focar na benevolência e criamos uma sintonia de harmonia e reciprocidade. A oitava dica, então, vamos dizer assim, né, o exercício do Chico é repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Devemos nos dispor a ensinar com dedicação e atenção, sem irritação ou indiferença, quantas vezes forem necessárias. Dedicarmos-nos a transmitir os conhecimentos já adquiridos de forma sincera e atenciosa. Proporcionar melhor assimilação àquele que está recebendo a lição e promovendo assim uma troca de experiências, sempre temos algo a aprender. Nono, treinar a paciência constantemente.
Considerar que todas as adversidades e todas as dificuldades são relevantes para o nosso aprendizado e para a nossa evolução nos torna então mais pacíficos e resilientes. E ao observarmos com paciência e serenidade cada situação, nós entenderemos o propósito divino como sendo uma nova oportunidade de promovermos então aquelas mudanças tão necessárias para crescermos na escala da evolução. 10º, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Quando alguém nos procura para desabafar ou apenas para compartilhar as suas angústias, devemos conceder-lhe a atenção fraterna sem ficar interrompendo com comentários sobre os nossos problemas e as nossas dores. Neste momento, ouçamos com carinho e compreensão sem ficar fazendo julgamentos. 11º, buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Como mencionado acima, a vida nos proporciona inúmeras maneiras de sermos úteis. Faça pelo próximo em silêncio, a fim de não humilhar os que lhe dispensam a confiança. 12º, desculpar sem desculpar-se. Ou seja, devemos aprender com os nossos erros e da mesma forma entender que os outros também erram e que estamos todos no mesmo processo de evolução. 13º, não dizer mal de ninguém. Realmente não sabemos tudo, muito menos quais os problemas que as pessoas estão atravessando em suas vidas. Então não vamos ficar fazendo julgamentos, né? Devemos entender que somos espíritos imortais com erros e acertos e que estamos todos a caminho dessa evolução e da harmonia com o universo. Regina, como superar minhas fraquezas? Que lição, hein? Eu vou trazer a 14 agora. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Muitos dos defeitos que observamos nos outros é reflexo da nossa própria imperfeição. Treinemos nossas atitudes e pensamentos para enxergarmos e valorizarmos o lado positivo dos outros. Desta forma, manifestaremos vibrações harmônicas e positivas. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. Alegrar-se com a felicidade e plenitude do próximo são gotas de solicitudes, cuidados, zelos que resplandecem no universo. 16. Não aborrecer quem trabalha. Todos temos formas diferentes de fazer as coisas. Isso não significa que uma seja melhor que a outra. Se na sua forma de ver existe algum método melhor ou mais fácil para a realização do mesmo trabalho, isso pode ser ensinado de forma gentil e amorosa. Caso contrário, aproveite a oportunidade para refletir. Por que quero interferir no trabalho do outro? 17. Ajudar espontaneamente. Quantas vezes nos são apresentadas oportunidades para ajudar? Desde pequenas ações, como pegar um papel esquecido no chão e levar até uma lixeira próxima, como a de ajudar alguém com alguma dificuldade. Auxilie o próximo com sentimento de carinho e afabilidade, da mesma forma como quer ser ajudado com as suas dificuldades. Número 18. Respeitar o serviço alheio. A todo momento, estamos oferecendo o melhor de nossos afazeres, seja na tarefa doméstica ou mesmo no ambiente profissional. Valorizar e respeitar os outros na forma de condução de suas tarefas é a melhor forma de sermos respeitados e valorizados. Número 19. Reduzir os problemas particulares. As provas fazem parte da vida e servem para nos ajudar a crescer na escala da evolução. Tudo que focamos fica maior.
Então, se destinarmos mais atenção às soluções dos problemas, veremos que a solução é simples e fácil, uma vez que consideramos muito mais fácil dar conselhos aos outros, por não estarmos vivendo os seus problemas, do que aplicarmos esses mesmos conselhos às nossas próprias vidas. Número 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Muitas são as dificuldades que passamos, mas temos que manter equilíbrio mental e emocional para que saibamos superá-las. Quando estamos adoentados, com fome ou cansados, temos que criar uma força interior para seguirmos com o mesmo carinho e atenção aos outros. Esse esforço maior, ele amplia nossa devoção e nos engrandece como seres humanos. O que você diria então para fecharmos esses 20 ensinamentos do Mestre Chico? Paulo, primeiro que como superar nossas fraquezas é uma caminhada bem longa, e se nós pararmos para, com mais tempo, reler e elencar estes, nós podemos dar um ok em algum, o outro passar assim e assim e sucessivamente. Mas devemos lembrar que todos esses exercícios deixados por Chico Xavier servem de guia bastante prático e eficiente para uma boa conduta perante a vida e as pessoas que nos rodeiam, ou até mesmo com as que eventualmente cruzem o nosso caminho. Nossas ações passam a ser como ondas de harmonia, meus amigos, refletindo e repercutindo as melhores vibrações. Olha só, pensemos, as melhores vibrações para a construção de um mundo melhor, que sempre começará por nós. Exatamente, é um trabalho de formiguinha, cada uma das formiguinhas fazendo o seu melhor para o bem geral do formigueiro, não é isso? Tá certo, então. Ouvimos uma breve citação aqui da nossa irmã Rosane e depois palavras de luz e momento de arte, é o momento arte, com a poesia da Maria Dolores. Vamos a eles, então. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro E Jesus Disse, de Teresinha de Oliveira, o Novo Mandamento. Transmitindo aos discípulos seus últimos aconselhamentos na derradeira ceia pascual, Jesus lhes diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A recomendação de amor ao próximo já constava na lei de Moisés, e Jesus a havia reafirmado em várias oportunidades. O que ele está dizendo agora não é mera repetição do preceito antigo, é algo novo, porque embora repita que se amem uns aos outros, acrescenta, como eu vos amei. Este adendo faz toda a diferença, porque Jesus amava compreendendo e ajudando, sem exercer domínio nem exigir retribuição, visando ao crescimento espiritual de cada um deles, procurando fazê-los mais livres, conscientes e realizadores.
Disse mais Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Os cristãos daquele tempo atenderam ao mandamento do Mestre e, seguindo-lhe o amoroso exemplo, se estimavam e se amparavam uns aos outros, dando continuidade aos labores de divulgação da Boa Nova e de socorro espiritual e material aos enfermos e necessitados, compreendendo e servindo, sem esperar nem exigir retribuição. Cristãos de hoje, que somos, sigamos o novo mandamento de Jesus. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Teresinha de Oliveira. O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. Gente Nossa, Maria Dolores. No atendimento à penúria da multidão que desfila, de alma cansada e intranquila, rogando agasalho e pão, não digas que esse trabalho vem de vaidade ou loucura, desprimorando a cultura ou deprimindo a visão. Silencia por instantes o alarme da inteligência e escuta na consciência o coração a falar. Essa fila enorme e aflita é nossa família à frente, pedaço de nossa gente em torno de nosso lar. Dê sentimento a guiar-te, notarás no próprio peito surgir imenso respeito por esses irmãos na dor. Olha o garoto que passa, enfermo de olhar sem brilho, podia ser nosso filho, gritando por nosso amor. Fita os irmãos fatigados, sob as rugas da incerteza, marcados pela tristeza de quem vive sempre a sós. Foram jovens cintilantes que, em meio à graça e ao ruído, talvez pudessem ter sido nossos pais, nossos avós. Alegra-te por servi-los, doar-lhes paz e esperança, é próprio de quem alcança, cumprindo as divinas leis. Acolhe-os e escutarás a voz do Cristo onde fores. Todo o amparo aos sofredores é sempre a mim que o fazeis.
Pois muito bem, acabamos então de ouvir o nosso Momento Arte, inicialmente com a poesia de Maria Dolores, Gente Nossa, declamada pela Regina, e agora a dupla que já conhecemos sobejamente, Tim e Vanessa, hiperafinados, uma música belíssima, Aos Pés do Monte. E vamos então encerrando esta primeira fase do nosso Entre Dois Mundos. Na verdade, encerrando o Entre Dois Mundos e nos preparando já agora às 21 horas para o nosso sempre esperado Evangelho no Lar. Deixo aqui então meus agradecimentos a todos que estiveram conosco neste primeiro programa do ano e esperando contar com esta recepção amigável, calorosa dos nossos ouvintes durante todo o ano de 2025. Encarnados e desencarnados. Hoje estamos fazendo o programa número 60, hein, Martinha? Puxa, o tempo passa. Pois é, esse momento arte e palavras de luz sempre me toca profundamente. É muita emoção. E já diria um palestrante, há pouco tempo a gente viu a palestra, que o chorar é um dos sentimentos mais bonitos. A gente que interpreta o chorar errado. A gente sempre pensa que chorar é quando estamos tristes. E na verdade a gente chora de emoção, de alegria, por estar aqui, por fazer parte desse Vinha de Luz e por podermos trabalhar na doutrina do Mestre, levando essas maravilhas que o Espiritismo trouxe às nossas vidas. E como disse uma amiga que me tocou bastante, quem conhece a nossa trajetória e viu o Paulo palestrando dia 30 dentro de um centro espírita sabe a emoção que a gente sente. Então agradeço a todos que aqui estiveram conosco neste lindo evangelho, nesse lindo programa, porque na verdade é um programa que é primeiramente para nós, né? Sempre primeiramente para nós. E também convidando a todos que estão conosco a permanecerem para o evangelho daqui a pouquinho às 21 horas. Meu muito obrigado, meu abraço fraternal a cada um, encarnado e desencarnado, que aqui esteve conosco nesta noite. Uma boa noite ao Paulo, a Regina, a todos os amigos, ouvintes, deixando o meu abraço e a minha gratidão também por todas as vibrações que recebemos de amor e paz e que possamos sim, Regina, sermos esses trabalhadores da última hora que fomos convocados à vinha do Mestre Jesus para honrar, que possamos acertar mais do que equivocadamente pensamos que acertamos, mas que a caminhada seja de luz e de mãos dadas com nós e mais uma turma aí de amigos que estão conosco sempre. Abraço e nos veremos sim, muito em breve, no próximo programa e daqui a pouco. Prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, os nossos corações se enchem de alegria por hoje já termos o Teu Evangelho em nossas vidas. Trabalhadores, ausentes em muitos momentos, hoje queremos estar contigo, aprendendo, amando, auxiliando, servindo, segundo os teus ensinamentos. Por isso, Mestre Jesus, aqui estamos te pedindo que nas horas que se seguem, durante todo este ano e daqui para frente, nós possamos aproveitar os tesouros do tempo e das horas que o Pai oferece a cada um de nós. Pedimos a tua sustentação nesta caminhada e a alegria de poder compreender e corrigir
dia a dia, os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Que possamos crescer em espírito e luz e sustentar as dificuldades da nossa caminhada, mas ainda assim assistir a todos aqueles que estiverem conosco, para que possamos compreender o que é o teu amor, o que é o amor do nosso Pai, para podermos ser, então, os teus semeadores. Nós te buscamos nesta prece e todos os dias agradecemos o teu infinito amor e a companhia de todos estes irmãos do plano da luz que seguem conosco, nos intuindo, fortalecendo e edificando. Agradeço a Deus e a Jesus também a oportunidade de apresentar aos nossos corações a doutrina dos Espíritos e que neste ano possamos recomeçar com fé e esperança, paz e luz em todos os corações, entre os dois mundos. Que assim seja.